Boa noite a todos. Mais uma vez estamos nós aqui reunidos. Casa Espírita Francisco Cândido Xavier e Centro Espírita Antônio de Pádua, que neste mês de agosto completa 93 anos de fundação de um farol de luz que consola e ampara os corações de todos aqueles que procuram uma casa espírita, né? Então, nossos sinceros agradecimentos à espiritualidade amiga e aos companheiros que, de muito boa vontade, em determinado tempo desta encarnação, resolveram se juntar e dar início à construção de um centro espírita, né? Então, queremos agradecer muito ao Lieber Fayad, que gentilmente nos atendeu, tão logo a gente fez o pedido para que ele falasse para nós no mês de agosto. Lieber Fayad é natural de Cuiabá, Mato Grosso, atua como colaborador da Federação Espírita do Estado do Mato Grosso, com passagem por diversas áreas. Atualmente, colabora com a mediunidade. Auxilia também na coordenação do Grupo de Artes da Federação, Juventude Ativa. O Liebert vai nos falar sobre educação para o alto amor. Como precisamos dessa educação, né? Então, vamos, com certeza, ter momentos de grandes reflexões e que possamos, de fato, nos permitir, perdão, eu já saí da tela, nos permitir exercitar esses ensinamentos que a noite de hoje irá nos trazer. Então, para que a gente não perca muito tempo, eu vou pedir ao Tiago que faça a leitura inicial e a prece. Depois eu passo a palavra para você, tá, meu querido amigo? Gratidão. Tiago, é com você. Seu microfone está mudo, Tiago. Ainda... Perdão. Agora deu. Boa noite a todos novamente. Nós escolhemos uma leitura do Vinha de Luz, né, psicografia do nosso Chico, ditado pelo Emmanuel. É o capítulo 176, e tem um texto que Emmanuel utiliza, que diz o seguinte: eu sou o caminho. Jesus, livro de João 14:16. Há muita gente acreditando ainda na Terra que o cristianismo seja uma panaceia, como tantas, para a salvação das almas. Para essa casta de crentes, a vida humana é um processo de gozar o possível no corpo de carne, reservando-se a luz da fé para as ocasiões de sofrimento irremediável. A decadência na carne, procura-se o aconchego dos templos. Veio a morte de pessoas amadas, ouve-se uma ou outra pregação que auxilie a descida de lágrimas momentâneas. Há desastres, dobram-se os joelhos por alguns minutos e aguarda-se a intervenção celeste. Usa-se a oração em momentos excepcionais, à maneira de pomada miraculosa, somente aconselhável à pele em ocasiões de ferimento grave. A maioria dos estudantes do Evangelho parecem esquecer que o Senhor se nos revelou como o caminho. Não se compreende estrada sem proveito. Abraçar o cristianismo é avançar para a vida melhor. Aceitar a tutela de Jesus e marchar em companhia dele é apresentar sempre e servir diariamente. É aprender sempre e servir diariamente, com renovação incessante para o bem infinito, porque o trabalho construtivo em todos os momentos da vida é a jornada sublime da alma, no rumo do conhecimento e da virtude,
da experiência e da elevação. Zonas sem estradas que lhes intensifiquem o serviço e o transporte são regiões de economia paralítica. Cristãos que não aproveitam o caminho do Senhor para alcançarem a legítima prosperidade espiritual são criaturas voluntariamente condenadas à estagnação. Convido os irmãos nesse momento a fecharmos os olhos, a serenarmos nossos pensamentos e sentimentos, buscarmos a figura luminosa do Mestre Jesus, nosso amigo incondicional, todos os momentos a nos guardar, a nos intuir para o bem, para o amor. E com a confiança que temos todos nele, lhes rogamos, Senhor, esteja conosco nesse momento, ilumina nosso amigo, facilita a sua palavra, o seu raciocínio, para que conosco possamos comungar das suas luzes, das suas amorosas emanações, que certamente nos conduzirão a uma vida ditosa, harmoniosa e feliz. Agora e todo sempre, que assim seja. Que assim seja. Muito bem-vindos a todos aqueles que entraram enquanto estávamos fazendo a leitura inicial e a prece, e, em especial, queremos agradecer a presença de Lacordaire, pai do nosso querido palestrante da noite, Lieber. Lieber, é com você, meu querido, a palavra. Gratidão. Gratidão, amigos, pela oportunidade, por estarmos juntos. É com uma satisfação que estamos tendo essa oportunidade. As duas casas estando juntas nesse momento, e principalmente na comemoração dos 93 anos. E para isso nós vamos refletir sobre a base da nossa jornada de autotransformação, que é o auto-amor. Eu vou compartilhar aqui, vocês me dão um retorno se vai dar certo. Tá certo. Apareceu aí para todo mundo? Está aparecendo, começando a aparecer agora. Apareceu. Muito bem. Educação para o auto-amor. Por que educação para o auto-amor? Já vamos pegar o link nessa fala de abertura da nossa mensagem que o Tiago nos trouxe. Vejamos que muitas vezes nós buscamos o contato com um lado de autotransformação, um lado espiritual, geralmente pela via da dificuldade. Por breves minutos, por breves instantes, aonde nós nos permitimos estar em contato, em conexão com aquilo que vai resolver um problema. Passamos por uma dor, aí nós fazemos a prece. Passamos pela perda de alguém, lembramos da oração, lembramos de toda uma retomada. Passamos pela alguma dificuldade que vai nos levar a refletir sobre algo diferente. Nós vamos ver que há um porquê, há um para que nós temos essas experiências na nossa vida. E nos tornarmos cada vez mais conscientes de quem nós somos, do porquê dessas situações, com qual objetivo tantas dificuldades nos acontecem, nós vamos compreender a nossa destinação de uma forma a nos levar realmente a uma autotransformação. O destino que a todos nós é reservado pela divindade, esta grande felicidade, esta conexão maior. E para iniciarmos, então, essas reflexões, nós vamos buscar o auxílio das obras básicas. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec vai trazer no capítulo 11, o capítulo Amar o Próximo como a Si Mesmo, algumas dessas referências. Nós extraímos aqui o item 8, uma mensagem de Lázaro, aonde ele vai nos colocar este roteiro do qual nós somos constituídos. Um roteiro que nos leva exatamente a um autodesenvolvimento saudável, pelo amor. Vejamos que ele vai falar o seguinte sobre a lei de amor. O amor
resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que vejamos aqui o que ele vai colocar, o sentimento por excelência. E a partir daqui, então, ele vai trazer uma descrição de como isso se dá. Os sentimentos, eles são os instintos elevados à altura do progresso feito. Vamos fazer uma pequena pausa aqui agora, só nesse trecho para refletirmos. Nós, enquanto seres humanos, nós nos destacamos dos outros seres evolutivos justamente porque há um algo diferente. Enquanto que no reino mineral há aquela transformação quase estática, que vem praticamente de fora do que para dentro. No reino vegetal, onde começa a haver aquela mobilização, ainda que de uma programação. No reino animal, essa mobilização ela segue um instinto, esta programação aonde vai levar-nos a algo. O ser humano não. O ser humano ele tem algo a mais. Nós não somos uma programação simples. O instinto ele traz essa base, mas do instinto algo vem. O elo perdido, aonde os pesquisadores vêm buscar, aonde foi que nós deixamos de ser animais e passamos a ser homens? Nesta busca, aqui nós vamos compreender. Quando o ser humano ele surge com ele o potencial do desenvolvimento dos sentimentos. E vejamos que ele vai colocar aqui, ele é uma elevação às alturas da semente do instinto. Então nós não perdemos o instinto, nós o desenvolvemos. Ele vai trazer então agora como que isso vai se dar. Em sua origem, o homem só tem instintos. Nós vamos perceber também que Allan Kardec ele vai trazer da escala evolutiva falando sobre isso. Nós estamos em algumas categorias de mundo. O primeiro são mundos primitivos. A primeira categoria, aonde o ser humano surge. A partir dali, nós vamos caminhando, evoluindo e chegamos ao mundo que nós estamos agora, de provas e expiações. Mas hoje nós estamos num contexto de transição. Saindo do mundo de provas e expiações, olha aqui o caráter das experiências, conforme foi a leitura inicial. Nós vamos chegar ao mundo de regeneração. E assim ele vai seguindo a escala evolutiva, até chegar naquela escala onde nós estamos, naquela integralidade com Deus, seres crísticos. Pois bem, se no começo nós só temos instintos, ele fala, quanto mais avançado, porém corrompido, nós temos sensações. Outra pausa aqui. As sensações, elas vêm de onde? Ela é sensória. Nossos 5 sentidos. Visão, audição, paladar, tato. Alguns outros que eu acabei me esquecendo. Mas os instintos, nossa percepção sensória, ela nos traz a forma de conexão. Conforme nós vamos, por exemplo, assistindo algo que nos é agradável, nos traz prazer. Conforme nós vamos degustando algo que é prazeroso, nós vamos sentindo a alegria de experimentar esse momento. Conforme nós vamos escutando algo que nos satisfaz, nós também vamos por aí. Porém, isso pode ser deturpado. Então nós vamos ver as viciações. De onde que vem? Vem do abuso das sensações. Porém, Lázaro vai nos dizer que também neste progresso, ele pode ser o quê? Instruído, depurado. Quando isso acontece, nós temos os sentimentos. Então há aí essa diferenciação do instinto sensação, do instinto que leva ao sentimento. E ele vai avançar. O ponto delicado do sentimento é o amor. E não o amor no sentido vulgar do termo, mas este sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas.
O que ele vem trazer com isso? Aqui nós vamos ver que é no amor a semente nossa crística, a semente nossa de uma programação. Nós temos em nosso instinto alcançar um estado diferenciado. Este ardente foco, este sol interior. Quando nós recordamos a fala do Cristo, quando nos leva a uma conexão com nós mesmos. Vós sois deuses. Podeis fazer tudo o que eu faço e ainda melhor. Vós sois o sal da terra. Brilha a vossa luz. Então, Cristo, quando ele traz isso, ele não traz à toa. Não é uma fala apenas de estimular a nós numa frase motivacional. O Cristo não era um coaching. O Cristo era este ser, ele é este ser que passou por toda essa jornada se trabalhando, buscando adentrar em si o seu potencial instintivo, elevado à sua categoria máxima. Então aí nós conseguimos perceber o nosso dia a dia. Ele está muito mais voltado às sensações ou ao desenvolvimento do sentimento. Como que é o desenvolvimento do sentimento? Instruindo-nos, depurando-nos. Por isso que o tema da nossa reflexão de hoje é esta: educação para o alto amor. Para que eu tenha uma educação, é necessário uma dedicação. É necessário realizar um investimento. Ou seja, há condições para que isto aconteça. Condições estas que me levam a fazer esse investimento no meu maior patrimônio, que sou eu mesmo. Mas Lázaro ele vai continuar as suas reflexões. Vejamos como que ele segue. Avançando um pouco mais no texto, ele vai dizer: disse eu que em seu começo o homem só instintos possuía. Mais próximo, portanto, ainda se acha do ponto de partida do que da meta, aquele em que predominam os instintos. Outra pausa para uma reflexão. O que são essas pausas para reflexão? Justamente este acesso que nós fazemos a uma compreensão interna. Aqui é um convite para todos esses momentos que nós estivermos absorvendo esses momentos de novos recursos. E sempre trazamos para nós, numa postura de buscar conhecer o que isso quer dizer na minha intimidade. Então, façamos essa reflexão agora. Se nós ainda estamos nessa segunda categoria evolutiva, de provas e expiação, eu ainda estou muito mais próximo dos meus comportamentos instintivos. Instintivos visam o quê? A minha sobrevivência, a preservação minha e dos meus, a que eu tenha condições de um crescimento, a uma satisfação de algumas necessidades físicas. E aí nós vamos compreender quando na psicologia, um psicólogo chamado Abraham Maslow, ele vai trazer para nós uma pirâmide das necessidades humanas. E ele vai falar que na base estão justamente essas, as nossas necessidades primordiais: comer, dormir, se alimentar, e em muitos casos a questão sexual. Esta questão, se não é atendida, há consequências que levam justamente a acentuar o nosso lado instintivo. Agora, se nós damos uma direção a essas questões de uma forma saudável, para onde nós chegamos? Esta é uma reflexão que nos cabe. Então, mais próximo ainda estamos do ponto de partida, do nosso começo evolutivo. Quer dizer que nós vamos parar? Não, muito pelo contrário. Quer dizer que aí nós podemos fazer também o ato de reconhecimento. Porque o processo da educação, ele parte de uma autovalidação. A autovalidação vem do meu reconhecimento, aonde eu estou.
Mais para frente nós vamos ver algumas perguntas que nos auxiliam a acessar esta autovalidação. Ele avança, a fim de avançar para a meta, para o seu destino, para o fim, que não é o fim. Tem a criatura que vencer os instintos, em proveito do quê? Dos sentimentos. Isto é, que aperfeiçoar estes últimos, os sentimentos, sufocando os germes latentes da matéria. Nós vamos compreender aí a importância que tem a reencarnação para todos nós. Os benfeitores vão nos trazer que a vida no mundo espiritual, ela se dá por faixas de sintonia. Aqueles que pensam e sentem e vivenciam de determinada maneira ali permanecem. Nós vamos ver na literatura isso muito claro. Aqueles que vão para a dimensão espiritual através do suicídio, seja direto ou indireto, a sua vibração está naquela zona inferior, que vão manter muitas vezes nos ambientes como Vale do Suicídio, dos Suicidas, nas regiões de tormento. Aqueles de nós que tivemos por muito tempo uma manutenção do nosso instinto de conservação egoísta, aonde eu acumulava muito para mim. E aqui nós não estamos falando de ser rico, mas de uma postura egoísta, aonde eu me fecho em mim. É apenas meu e de vez em quando dos meus. Eu vou permanecer em ambientes dessa sintonia, até que eu vá passando por diferentes experiências e vou modificando essa sintonia. Se eu tive, por exemplo, uma vida onde eu trabalhei esses instintos, eu busquei realizar ações de elevar o meu sentimento, de compreender as situações, de promover o meu bem essencial. Eu vou ter a oportunidade de estar em colônias espirituais mais felizes. Mas nós vamos ver que ao estar nestas categorias, as necessidades são diferentes. A vida no mundo espiritual, ela traz, de certa forma, uma estabilidade. Allan Kardec vai perguntar também aos benfeitores se é possível progredir. Os benfeitores, no mundo espiritual, os benfeitores vão falar, sim, se progride, mas até um certo limite. Há necessidade de estarmos encarnados. Por quê? Porque quando nós estamos encarnados, nós estamos em caráter de igualdade total. Em quê? Do corpo físico. O corpo físico vai nos pedir a sua manutenção. Nós vamos sentir a necessidade instintiva de preservação, de dormir, de se alimentar, de poder ter um teto, um abrigo, de ter segurança. E isso vai estar ativando em nós determinadas características do instinto. Para quê? Para serem trabalhadas, para que nós venhamos a germinar em nós o sentimento, o embrião do sentimento maior, como Lázaro nos trouxe, o amor. Vejamos o que ele vai dizer. Os instintos são a germinação e os embriões do sentimento. Trazem consigo o progresso, como a glândula encerra em si o carvalho, e os seres menos adiantados são os que, emergindo pouco a pouco de suas crisálidas, se conservam, olha a palavra que ele usa, escravizados ao instinto. Então nós vamos ver que, como eu estou? Como é a manutenção diária da minha vida íntima aqui? Quais são os pensamentos que eu nutro comigo no meu dia a dia? São pensamentos que me levam a enxergar um crescimento, a compreender as situações que estão à minha volta. Eu trago para mim frases internas de eu posso, eu consigo, eu sou capaz, eu mereço. E não só comigo, na leitura com o outro. Eu reconheço a minha dificuldade com este que está aqui no meu lar, na minha convivência. Mas que se assim nós estamos, não quer dizer que assim para sempre seremos.
Eu vou fazendo este exercício do desenvolvimento do sentimento do amor. Então, cada experiência, ela traz o processo de levar pouco a pouco a sairmos dessa crisálida e a vencermos esta autoescravização do instinto. Mas Lázaro vai trazer um pouquinho mais de suas reflexões. O espírito precisa ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura depende do labor atual, que vos granjeará muito mais do que bens terrenos. Vai o que nos oferecer? A elevação gloriosa. É então que, compreendendo a lei de amor, que liga todos os seres, buscareis nela os gozos suavíssimos da alma, prelúdios das alegrias celestes. Lázaro, Paris, 1862. Vejamos que Lázaro, então, ele fala do cultivo deste campo interno. Se nós somos este campo, é necessário que tomemos a responsabilidade por nós mesmos. Nos coloquemos no trabalho. Assumamos o dever de estarmos diariamente, hoje, aqui, agora, neste exato momento, independente da idade que possamos ter nessa atual encarnação. Porque nós, enquanto espíritas, nós passamos a ter uma leitura diferente, porque nós já fomos instruídos de que nós somos muito mais do que um corpo, apesar de sentirmos intensamente necessidades no corpo. No corpo, e não do corpo. Porque é o espírito que traz em si a matriz, e é o espírito que eleva essa matriz a outros patamares. O corpo é este campo. É este campo que vai se transformando. O espírito é este que sobressai a tudo isso. Mas Allan Kardec ele vai trazer em suas obras outras formas de trazer, de compreendermos esta autoleitura amorosa. Nós vamos ver que em O Livro dos Espíritos, ele vai perguntar isso de uma forma bem diretiva nas questões 919. Na A, ele vai falar: qual é o meio prático, mais eficaz, que tem o homem de se melhorar nesta vida e de se resistir, à atração do mal? Peraí, vamos refletir então. Se o instinto que nós deturpamos nos leva a esse processo de sensações que traz para nós justamente este mal, há então um caminho a seguir. Kardec vai perguntar justamente isso. Vejam, benfeitores, nós aqui na nossa vida diária, nós deturpamos. Como então eu faço? Vejamos que a resposta ela é muito conhecida. Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Então o caminho para isso é a autocompreensão, o autoconhecimento, o mergulho na nossa intimidade. Mergulho este que há um como proceder, há como se enxergar. E a via de nos vermos é sobre essa que nós estamos falando. O caminho do alto amor. Mas nós vamos recorrer, então, a um amigo muito querido, Paulo de Tarso. Paulo de Tarso ele escreveu várias cartas, auxiliando-nos a compreender muito do que se passa na nossa intimidade. Vejamos que nessa epístola, esta carta a Romanos, ele vai falar exatamente o seguinte, uma questão que se passa com todos nós. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço, não aprovo. Pois o que quero, isso não faço. Mas o que eu aborreço, isso eu faço. Vejamos que aqui o que ele está falando. Muitas vezes nós sabemos aquilo que nós queremos.
Nós nos programamos, eu falo, eu vou ser uma pessoa melhor. Eu vou passar a tratar os outros com mais carinho, com mais afeto. Eu vou trabalhar a minha paciência. Chega na experiência, o que acontece? Eu sou impaciente, distrato a outra pessoa. E aí vem um processo de culpa. Meu Deus, eu, espírita, há tantos anos, eu que já me propus a fazer diferente, não tem jeito. Eu vou para um umbral, eu vou sofrer, benfeitor vai tentar me atender e não vai conseguir. Aí eu vim com todo aquele diálogo interno. Paulo está falando disso. Ele passou por isso de uma forma muito patente. Quando nós vamos ler na obra Paulo e Estevão, lá traz Emmanuel os relatos de sua intimidade, dos conflitos aonde aquele homem velho, como ele trazia, era mais forte, muitas vezes. Aquela questão de se impor, de se colocar e trazer a última palavra, de sempre estar certo. E de quando ele foi se entregando nas experiências, não pela experiência apenas, mas para se trabalhar, para compreender a leitura e ir se humildando. É quando ele vai, naquele momento de grande dificuldade, e tem aquele contato amoroso com Abigail, que lhe traz um roteiro. Ama, trabalha, espera, perdoa. Roteiros de quê? Do sentimento. De desenvolver aquele potencial instintivo a uma outra direção. Vejamos como continua Paulo. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Olha a resistência. Eu estou resistindo a um processo instintivo de anos e anos e anos, encarnações e encarnações repetindo esse processo. Façamos essa leitura. Hoje eu estou na melhor fase evolutiva de toda a minha jornada. Jornada essa que eu não consigo mensurar quando começou, mas que pela história da humanidade eu consigo ter uma leitura de como possivelmente eu caminhei. Por quantas vezes eu não fui o algoz de alguém, aquele que levou a dificuldade de compreensão, a dificuldade de estar convivendo. Então aqui Paulo vai falar, se eu resisto, ou seja, faço o que eu não quero, eu estou agindo com a lei. Que lei é essa? A lei de amor, a lei de justiça, a lei de caridade. Ele vai falar. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Vejamos que aqui ele vai trazer na carne, na transitoriedade pela qual nós passamos. Cada encarnação é um convite valioso, riquíssimo, de graves comprometimentos que nós estabelecemos na nossa autotransformação. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, este faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Então aqui ele vai trazer para nós essa compreensão. Há sim algo em mim a ser trabalhado. As resistências. E o Evangelho, Allan Kardec vai trazer para nós as características do ser de bem. Quem é o ser de bem? É aquele que faz justamente este caminho da resistência. O que é a resistência? Educação. Educação é o quê? Processo de exercício. Lembremos do nosso processo na escola. Quando fomos, por exemplo, aprender a ler e escrever. Os professores foram nos ensinando gradativamente a como compreender o abecedário. A fazermos a letra A, B, C. O processo de compreensão dos números, das contas de somar, de subtrair.
Quantas vezes nós não fizemos o que era o certo? O equívoco, o pecado. Qual é a origem da palavra pecado? Errar o alvo. Por quantas vezes nós erramos o alvo aprendendo a ler, a escrever e a fazer somas, adição e subtração? Mas nós não ficamos retidos a esse processo. Nós fomos vencendo gradativamente, fazendo exercícios, passando por essa experiência e conquistando algo diferente, que nos levou a chegar em outras condições. Quantos de nós hoje não temos cursos superiores, mestrados, doutorados, cursos de qualificações dos mais diversos? Ainda que não viemos, por exemplo, a terminar a escola, mas que conseguimos realizar diferentes situações, porque um dia na nossa vida, nessa atual encarnação, nós passamos pelo processo da alfabetização. Então, a nossa jornada evolutiva vai nos convidar a isso. Quando o instinto fala mais alto, o instinto que foi deturpado. Porque o instinto em si ele é neutro. Lázaro nos coloca. O instinto nos leva a dois caminhos. Se nós deturpamos, sensações. Se nós o instruímos, sentimentos. Quantas e quantas vezes nós caminhamos pela via da sensação? E hoje nós estamos tendo a oportunidade de dar uma nova leitura sobre isso. Uma recondução a este processo. Para avançar, então, voltemos, então, ao Livro dos Espíritos. E aí nós vamos questionar, junto com Allan Kardec. Na questão 115, ele vai falar: dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? Que essa, às vezes, é a impressão que nós temos. Parece que tem gente que já nasceu pronta. Que fulano, meu Deus, fulano, parece que é um anjo encarnado. Não teve nada para resolver nessa encarnação de tão boa que era esta alma. Mas já o outro, meu Deus, parece que não vai ter mais jeito. Então, desta leitura, Kardec vai fazer essa pergunta. E vejamos que essa reflexão ela é muito mais profunda do que a pergunta, que também é profunda, nos traz. Aqui os benfeitores vão nos dar a compreensão do nosso roteiro encarnatório e evolutivo. Vejamos. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Olha a condição primária. Isto é, sem saber. Porém, nós não ficamos parados em relação a isso. Vejamos, a cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de fazer chegar progressivamente à perfeição. Passamos uma pequena pausa aqui. Com determinada missão. Quando que isso se dá? A cada encarnação. Quando nós vamos ler nas obras complementares, nós vamos ver, seja através de Manuel Filomeno de Miranda, André Luiz, através da psicografia também de Ivone, de Camilo Castelo Branco, em Memória de um Suicida, que há ali uma programação reencarnatória. Há algo a ser trabalhado na encarnação que nós vamos ter. Quando então, hoje, aqui no plano terreno, nós nos perguntamos: o que eu estou fazendo? É tentando acessar isso. Qual é a minha atual missão? Nesta missão, há algo em mim ser esclarecido, há algo a ser levado luz, há algo a ser levado a um novo patamar. Para quê? Para chegarmos progressivamente à perfeição. E na perfeição, lá está, em O Livro dos Espíritos. Nós vamos ter a ciência de tudo, relativa, mas é uma ciência relativa. Deus é o onisciente. Nós vamos ter uma onisciência relativa. Nós conheceremos a tudo. Quando que isso se dá? Hoje, aqui, agora.
Neste exato momento, nós estamos passando por isso. E aqui eles vão trazer. E, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Quanto mais nós vamos nos conhecendo, quanto mais nós vamos nos questionando no sentido investigativo e não no sentido depreciativo, que há uma diferença significativa, nós vamos sim nos conhecendo. A via, então, como nós repetimos, é o alto amor. E eles vão avançar. Nesta perfeição, é aí que nós vamos encontrar a pura e eterna felicidade. Mas aí nós vamos percebendo também que conforme nós vamos conhecendo, nós já vamos experimentando a felicidade, a alegria de um patamar novo, de uma outra condição, de uma outra sintonia. Ele vai avançar, passando pelas provas que Deus lhes impõe, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Lembra da leitura inicial? Aquelas dificuldades, essas dificuldades que nos chegam, é para isso. É para que nós desenvolvamos o conhecimento. Reflitamos agora. Pega exatamente essa maior questão que nós estamos passando hoje, que mais está aqui trabalhando o nosso campo mental, que mais está trazendo um aperto aqui no nosso sentimento. Aí está algo a ser trabalhado. Aí está um sentido a ser desenvolvido. Aí está uma destinação que pede um rumo. É uma jornada a ser trilhada. E aí nós vamos ver que há diferentes posturas em relação a isso, conforme colocam os benfeitores. Uns aceitam submissos. E submisso aqui não é aquela questão de se abrir mão e se anular, mas de compreender o para quê. É uma compreensão da função do que está acontecendo. E aí, quando isso se estabelece, chegamos mais depressa ao destino assinalado. Porém, quando eu estou num processo de murmúrio, de reclamação, de incompreensão, e pela falta que desse modo se dá, por rebeldia, por me afastar de buscar este conhecimento, eu me permaneço afastado dessa perfeição. Eu não me permito passar pelo objetivo desta experiência. E aí eu vou experimentar a dor. E se for o caso, por muitas vezes, o sofrimento. Assim eu fico afastado da prometida felicidade. Então nós vamos compreender que o problema não é a experiência, não é aquilo que me chega. Não são, por exemplo, as pessoas com quem eu convivo, mas como eu estou tendo a minha leitura, a minha ótica diante da experiência das pessoas com quem eu convivo. É uma questão interna em relação ao que está externo. Qual é a educação mental que eu estou me proporcionando? Qual é a educação dos meus sentimentos? Qual é a educação das minhas atitudes? Quais são os hábitos que eu tenho cultivado diariamente em relação a mim, a minha saúde emocional, física e espiritual? Os benfeitores vão nos convidar a compreender esta missão da atual encarnação. Meu pai e minha mãe não são apenas meu pai e minha mãe. Meus irmãos, minhas irmãs, meu esposo, minha companheira, minha esposa, meus filhos, meus netos, meu chefe, meus colegas de trabalho, meus companheiros de universidade, de escola. Vejamos que isso vai nos trazer outras lentes para enxergarmos a nossa vida. Mas avançando um pouco mais. Na 115A, Allan Kardec, então, ele vai fazer uma reflexão. Segundo o que acabei de dizer,
Os espíritos, em sua origem, seriam como crianças, ignorantes, inexperientes, só adquirindo pouco a pouco os conhecimentos que carecem com o percorrerem as diferentes fases da vida? Sim, a comparação é boa. A criança rebelde se conserva ignorante e imperfeita. O seu aproveitamento depende da maior ou menor docilidade. Olha a palavra que eles usam, a docilidade. Mas a vida do homem tem termo, ao passo que dos espíritos se prolonga ao infinito. Então, de encarnação em encarnação, nós vamos experimentando diferentes experiências, levando-nos a um objetivo comum, o nossa autotransformação. Assim como que, de classe em classe, na escolar, as matérias às vezes eram a mesma. Matemática, eu tive do começo até o fim da educação escolar. Língua portuguesa, eu tive do começo ao fim. Ciências, mas a cada fase, um contexto novo era trabalhado. Assim também são os nossos sentimentos. O sentimento de fraternidade, desenvolvido com quem eu já tenho uma relação próxima, é um. O sentimento de fraternidade com quem eu trago uma dificuldade muito grave é outro. Vai pedir de mim novas habilidades. O sentimento é o mesmo. Contextos diferentes. Aprofundando este sentimento de outra maneira também. Avancemos então. Aqui então, conforme eu disse, nós podemos trazer algumas perguntas que vão nos levar, se for trabalhada pela via do amor, e não pela via de uma autossabotagem da culpa, a um crescimento. Muitas vezes nós perguntamos, por que eu existo? Façamos essa leitura. Às vezes eu posso ter a compreensão instrutiva. Eu existo por quê? Porque Deus, este ser inteligente, supremo, né? Inteligência suprema, ele foi e me criou. Ótimo, que bom que ele me criou. Para quê? Com qual objetivo? Por que eu estou neste mundo? Eu poderia muito bem estar desencarnado. Eu poderia muito bem estar convivendo com outros seres. Mas por que eu estou aqui? Já que eu estou aqui, com qual finalidade? Quais as experiências que eu quero ter? Porque muitas vezes nós estamos focados naquilo que eu não quero. Eu não quero mais ter uma relação na minha família desse jeito. Eu não quero mais ter esse tipo de emprego. Eu não quero mais viver sofrendo desse jeito. Muito bem. Não querer algo é importante. Mas saber também o que se quer é fundamental. Porque quando nós focamos naquilo que eu quero, veja que eu dou um destino, a meta é uma jornada que vai se caminhando. Qual é o sentido das experiências que eu já passei? Olha aqui o processo, então, de reconhecimento e validação. A história de cada um de nós, só nós sabemos o quanto é o seu significado. Há pessoas que, desde os seus primeiros momentos da infância, passam por dores e lutas muito profundas. Situações de violências que só de pensar nós falamos, isso não é justo. Há uma injustiça acontecendo do ponto de vista aqui, da matéria. Mas não é uma injustiça do ponto de vista das leis. Porque se há um Deus de amor, de justiça, de bondade, vem a pergunta então, por que eu passei por esse tipo de experiência? Porque esse questionamento não é para Deus, mas é para trazer em mim a reflexão. O que essa experiência quis trabalhar em mim? Aonde ela quis me impulsionar? Vejamos que ao trabalhar esse questionamento sob uma ótica de levar a um destino amoroso,
eu vou também ter um novo tipo de sentimento com esta experiência. E qual é o sentido da vida? Da vida física e da vida espiritual. Questionamentos como esses pedem de nós uma leitura amorosa. O amor, ele há um como proceder. Daqui a pouquinho nós vamos ver Paulo nos auxiliando nesta educação. Como é então o amor? Só para nós refletirmos um pouco mais. Nesta educação, um homem de ciência, Albert Einstein, ele vem a falar. O homem que considera a própria existência sem sentido, não só é infeliz, como também dificilmente consegue adaptar-se à vida. Um cientista, mas que compreendia o sentido maior de ter um objetivo, de se dar aonde eu quero estar. Veja, qual experiência que eu quero ter? Isso vai pedir de mim o quê? Uma ciência de mim mesmo. Eu quero viver apenas para as sensações? Ou eu quero viver algo que transcende as sensações? Eu quero experimentar algo, um sentido maior. Um sentido de autotranscendência. Se é assim, como isso se dará? Uma outra alma, Iliel, um sacerdote, que viveu na época do Cristo, ele vai nos trazer algumas reflexões, visando justamente essa educação. A autorresponsabilização. Se eu não fizer, quem o fará? Se eu não fizer agora mesmo, quando deverei fazê-lo? E se eu fizer apenas por mim mesmo, que serei eu? Vejamos que aqui ele vai trazer 3 roteiros. Eu sou o maior responsável por mim. Quando? Hoje, aqui e agora. Eu estou só neste mundo? Não. Toda mudança que eu faço em mim não fica só para mim. Ela, a semelhança do perfume que a flor produz, se espalha. E outros também desfrutam de todo esse investimento. E aí nós vamos ver a educação que o Cristo ofereceu em 2 momentos específicos. Um foi com esta, a mulher que se encontrava em adultério. Todos jogaram ele, esperando então que ele a condenasse. Ele escreve na areia. Um a um se afasta. Permaneceu apenas ela e ele. E ele fala para ela: mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ninguém, Senhor. Declarou então Jesus: eu, o amor, aquele que oferece um potencial maior, também não te condeno. E aí ele faz o convite, ó. Olha a educação. Olha os novos hábitos. Vá. Abandone a sua vida de pecado. Se ofereça novas experiências. Se permita novas perspectivas. Pense um pouco mais sobre si. Aprofunde esta visão. Em uma outra experiência, uma outra mulher se permitiu passar por isso. Os anos após o convívio com Cristo se passaram. E quando começaram as perseguições aos cristãos, Joana de Cusa, ela que antes era a mulher de um dos homens mais poderosos da região da Judéia, se encontrava em Roma, foi presa, junto com seu filho, pronta para ser martirizada, quando o soldado lhe chega, lhe convidando a ter uma morte rápida, ao invés de passar pelos flagelos das feras e do fogo que eles ateavam na cruz. E ele fala para ela: o teu Cristo soube apenas ensinar-te a morrer? Perguntou então o soldado. A velha discípula, concentrando a sua capacidade de resistência, teve ainda forças para murmurar: não apenas a morrer, mas também
a vos amar. Ao algoz, cujo filho acabara de ser vitimado. O amor. Que sentimento é esse? Paulo de Tarso também, novamente. Em mais uma das suas epístolas, ele vai nos falar, então, o que é o amor. E ele vai narrar nessa carta aos Coríntios. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como o sino que ressoa, como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom da profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver o amor, eu nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo que possuo, entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver o amor, nada disso me valerá. Agora aqui ele vai descrever então o que é o amor. O amor, ele é paciente. O amor é bondoso. Dois sentimentos nobres. Ele continua: não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão. As línguas cessarão, o conhecimento passará. E aqui ele vai trazer essa leitura, igual nós vimos, da infância, do estágio que nós nos encontramos. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é imperfeito desaparecerá. Olha aqui a educação do alto amor acontecendo. Quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando eu me tornei homem e deixei para trás as coisas de menino, agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como um espelho. Mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente. Da mesma forma como sou plenamente conhecido. Por quem? Por Deus. Agora, assim, permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. E é assim que o Cristo nos fala, então: tomai sobre vós o meu jugo, aprendeis comigo, pois sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Aprendei comigo, educação para o amor. Ele nos ensinou. Ele foi para nós este caminho, e ainda é o caminho, a verdade e a vida. Nossa gratidão a todos pela oportunidade das reflexões e estamos abertos, caso haja ainda tempo para qualquer reflexão mais. Agradecemos mais uma vez, Lieber. Se alguém quiser fazer algum comentário, se quiser fazer alguma pergunta ao nosso querido amigo, esteja à vontade. Ficou tudo muito bem explicado, querido amigo. Gratidão. Agora só nos resta exercitar. Exatamente. Lieber, eu vou dar uns avisos.
e assim que eu terminar, eu peço a você que faça o encerramento, a prece, Claro. tá bom? Muito carinho. Meus amigos, a semana que vem, quem irá falar para nós será Jorge Elahá, com o tema O Homem de Bem, Raças e Crenças. Então, estão todos convidados para mais uma vez estarmos juntos no domingo que vem, para encerrarmos o mês de agosto, o mês de aniversário, em comemoração ao Centro Espírita Antônio de Pádua, né? E mais um momento de reflexão que certamente Elahá irá nos trazer. Junara, você quer falar alguma coisa, querida? Não? Então tá, querida. Então, mais uma vez, agradecemos a todos, desejamos a todos um excelente final de noite, uma semana com muita saúde e paz. Por gentileza, Lieber, faça a prece de encerramento por nós. Com todo carinho, com todo amor. Vamos orar. Mestre Jesus, de amor e bondade, a Ti, Senhor, somos gratos por todo o amor e todo o carinho, pelas oportunidades que temos de caminharmos segundo os Teus ensinamentos. Inspira-nos, Senhor, nos auxilia a sermos cada vez mais instrumentos amorosos, a sermos aqueles que se colocam numa postura a trabalharmos diariamente o nosso sentimento maior. Envolva, Senhor, o nosso planeta, que passa por agitações muito intensas, levando esperança ao coração de todos, nos locais onde a dor, a desunião, a violência se fazem presentes. Que possa o bálsamo da esperança, da alegria, da transitoriedade dessas experiências dolorosas, rumo a uma jornada muito mais feliz se faça presente. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Ampara, Mestre, essas duas casas, que possamos continuar a desenvolver esta leitura amorosa sobre a vida, a continuar a propagar esta mensagem profunda de Tua doutrina. Esteja conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Muito obrigado por tudo. Que assim seja. Que assim seja. Tereza, minha gratidão pela oportunidade de estarmos juntos. Exatamente.